pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Olha aqui para mim. Quem deu o sonho para José? Deus. Deus tinha um plano na vida de José. Deus tinha um projeto na vida de José. Só que os irmãos já eram meio assim, com a pulga atrás da orelha, meio enciumado com ele, porque o pai o mimava demais, o acarinhava demais, por ele ser o filho mais novo. E quando José contou dos planos que Deus revelou para ele, que ia fazer na vida dele, que era o sonho, os irmãos ficaram com mais raiva, ódio. E eu queria tanto que você entendesse. Você sabe por que o diabo, ele é tão cruel? Porque ele errou. E para ele não teve perdão. Ele foi tratado ríspido. E eu e você erramos. Posso falar? E Deus sempre está dando uma colher de chá para nós. Sim ou não? Basta se achegar, chorar aos pés dele, e ele está te abraçando, te beijando de novo. Então o Satanás é como se fosse esses irmãos aí, ó. Ele fica revoltado da maneira que Deus te trata. O amor de Deus é tão grande por você, por mim, que Satanás fica revoltado para quê? Para tirar esse amor, para quebrar essa aliança, para desfazer esse elo que Deus tem para conosco. E principalmente quando o diabo vê que você é um escolhido de Deus e Deus tem planos na tua vida, como esse rapaz está aqui agora, e algum dia desses você viu ele dizendo que, a esposa dele falando, que os médicos deram praticamente 100% de chance que ele ia morrer. Hoje eu estava assistindo o testemunho dele ali de novo na televisão. Os médicos falaram que ele tinha praticamente 100% de chance de morrer. E aí Deus olha e fala assim: não, eu tenho um projeto na vida desse rapaz. Eu tenho um plano na vida desse rapaz. O inimigo fica furioso. Quem está me entendendo? Como você. Quantos escapes você já teve? Quantos livramentos você já recebeu? Quantas vezes você achou que não ia dar certo e Deus fez dar certo, só para te mostrar que Ele é com você, que Ele tem algo com você. Só que muitas das vezes o inimigo fica enraivecido, igreja, enraivecido. O inimigo fica doido para tentar nos desmotivar, E aí continua, vamos lá. 6. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas... Quem tem sonhos aqui? Eu não sei se você prestou atenção no que eu li aqui agora,
Mas para alguns de nós, quanto mais nós sonhamos, parece que mais difícil fica a vida. Quem passa por isso? Eu passo por isso todo dia. Parece que quanto mais eu quero que o negócio vai, parece que vai. Mas por que que isso acontece, pastor? Porque Satanás sabe que quando Deus fala, passe o sol, passe a lua, passe o tempo, mas a palavra vai se cumprir. Satanás sabe, nós duvidamos, mas o diabo sabe que a palavra de Deus é fiel. Ele sabe. E por que que quando Deus tem um plano na vida desse ou desse, daquele ou daquela, o Satanás investe tanto para tentar te desmotivar, te parar, te desanimar, te colocar para baixo, te colocar contra Deus, contra a palavra de Deus, porque ele sabe que ele não consegue invalidar o que Deus quer fazer na tua vida. Mas se ele sujar as tuas vestes diante de Deus, quem estava aqui domingo? Você lembra o que Salomão falou? Você lembra? Mantém as tuas vestes limpas e o óleo sobre a tua. Vestes limpas é a nossa vida intacta com Deus. Vestes limpas é eu e você agradarmos a Deus, servirmos a Deus da maneira correta. E o diabo, ele sabe que não pode invalidar o que Deus fala, o que Deus quer. Mas ele pode me colocar contra Deus, me fazer sujar as vestes. Ele pode me fazer murmurar, reclamar. Porque assim Deus desagrada de mim. E aquilo que era para acontecer hoje, fica travado. Como o povo para alcançar a promessa. Era 40 dias e ninguém mudava isso. Mas começou a murmurar, a reclamar, a questionar. Serviram a outros deuses. Então o que que Deus fez? Deus não invalidou a palavra dele. Mas aquele povo ficou travado. Andaram 40 anos, a sandália não rebentou, os tecidos não apodreceu, mas aquela geração de murmuradores não entrou. A nova geração entrou. Deus não invalida o que ele fala. Deus não volta atrás no que ele fala. Mas ele passa para outro, para que se cumpra a palavra que ele lançou. Quem está entendendo? Então Satanás, ele trabalha assim, para comigo, para com você. Deus nos dá o sonho. Deus te dá a vontade de vencer. Deus te dá o projeto. Deus coloca algo no teu coração que ninguém da tua família já teve. E a missão do diabo é roubar isso de você. Ele vai levantar pessoas contra você, ele vai levantar coisas contra você. Às vezes pessoas até da tua própria família vão se levantar contra você. E continua, vamos lá. E diz mais, eu parei aonde? 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Ei, quem sabia que a vontade de Deus é fazer você bem maior do que todos que já passaram na tua família? Quem sabia disso? Você sabia? Deus, ele nunca deixou e nunca quis que as coisas fossem do mesmo jeito sempre.
Deus, ele sempre quis que os filhos crescessem a ponto de olhar para os pais e não ter motivo de glorificar os seus pais, mas sim a Ele que fez eles crescer. Porque se eu ficar menor do que o meu pai homem, se eu for menor do que o meu pai homem aqui na terra, presta atenção, eu vou glorificar quem? Hã? Mas se eu crescer de uma forma muito maior do que o meu pai, do que minha mãe, todos vão entender que Deus ajudou o meu pai, mas muito mais Ele me ajudou. Por isso os pais no passado entregavam a bênção para os filhos primogênitos, e os filhos tomavam aquela bênção e crescia grandiosamente sobre a terra. E quando o José falou para o pai, pai, é assim, pai. A verdade é que eu tive esse sonho, e eu vou ser de verdade maior do que todos aqui em casa. O pai olhou e disse, não, meu filho, você acha que eu e a tua mãe vamos ser menor do que você? Você acha que eu e a tua mãe vamos ter que te reverenciar, vamos ter que se inclinar perante você, meu filho? Eu queria muito que vocês entendessem isso, igreja. Um dia eu preguei para vocês aqui, falei com vocês. Escute bem o que eu vou falar mais uma vez aqui para vocês. De nós para frente, de mim para frente, de você para frente, os nossos filhos e netos e bisnetos e tataranetos, eles vão ter a melhor vida que alguém na nossa família já pôde ter. A melhor. Quem está me entendendo? Porque Deus vai nos honrar, e eles vão desfrutar daquilo que nós temos, e ainda vai ter a bênção que temos. Então vão crescer muito e muito, e aqueles que vier depois de nós vão ser muito abençoados nessa terra. Só que nós precisamos acreditar nisso, colocar isso no coração, porque Deus poderia ter pegado, presta atenção, o irmão mais velho. Deus poderia ter pegado lá na casa de Jessé, o irmão mais velho de Davi, e colocado como rei. Não, ele pegou o menor, o mais incapaz. Aqui a mesma coisa com José. Ele poderia ter pegado o irmão mais velho, mas ele pegou o mais novo. Para quê, pastor? Deus quer ser glorificado, igreja. Nós só precisamos dar lugar para Deus. Nós precisamos entender, peraí, quem me deu o sonho foi Deus, quem realiza sonho é Deus, quem capacita o homem para tomar posse é Deus, quem guarda o homem é Deus, quem livra o homem é Deus. Então eu só preciso dar lugar para Deus. Ele vai ser glorificado. Só que nós, presta atenção, eu e você, não estamos conseguindo entender isso. Queremos que seja do nosso jeito. Por que eu falava com vocês domingo, ensinei vocês? A partir de hoje, gente, vocês vão consultar o Espírito Santo todo dia e vai pedir para o Espírito Santo te preparar para você receber as maiores bênçãos que já recebeu na tua vida. Só que da forma que agrada aos céus, não negando a Deus. Porque tem uma maioria por aí que é só começar a ser abençoado que já acha que tem o que precisa. E não é isso, igreja. Deus quer te dar muito. Quem está entendendo? Sabe para quê? Para você ter muito tempo para Ele.
Não é para você ter menos tempo. Entenda, quanto mais Deus dá para o homem, mais Deus quer o homem. Mas nós estamos achando que quanto mais Deus dá, mais eu tenho que aproveitar. Não é assim. Quanto mais Deus faz na tua vida, mais você tem que dar tempo para Ele, mais você tem que parar para Ele, mais você tem que zelar da tua vida com Ele. E se começarmos a entender tudo isso, Deus vai começar assim, são fontes de águas que não acabam mais, vai transbordar, vai crescer, vai transbordar, vai crescer, vai transbordar, por quê? Porque quanto mais Deus dá, mais você retorna para Ele. Eu não estou falando de dízimo e oferta, eu estou falando da tua vida. Quanto mais nós nos entregamos, mais Deus faz. E aqui nós estamos vendo uma família que não aceitava ver o menor crescer. Nós estamos vendo uma família que não aceitava ver o pequeno ser grande. Não aceitava ver o incapaz ser capaz. Nós aqui estamos vendo a realidade nua e crua desta geração. Tem pessoas que é teu amigo, enquanto você está do tamanho dele, porque se você crescer acima dele, ele vai falar que você ficou metido, ele vai falar que você está cheio de dinheiro, ele vai falar que daqui uns dias, o fulano não fala mais comigo, não é nada, é ele que está com ciúme de você, e por isso ele te defama. Nós precisamos aprender. Eu tive muitos amigos até eu me tornar maior que eles, na hierarquia aqui na igreja. E agora alguns nem falam comigo. Eu tive um líder. A minha esposa sabe disso. Cadê ela? Virou mãe, né? Tá com algum neném por aí. Eu tive um líder. Foi meu pastor, meu mentor, uma parte. Mas o dia que Deus começou a nos exaltar, a esposa dele não falava mais com a minha esposa, e nem ele quis mais falar comigo. E eu perguntei por quê. Ô Adriana, por que a pastora não quer falar mais com você? Eu não sei, ela passa de mim, ela vira a cara, ela passa de mim, ela... Porque um certo episódio aqui no estado, ele cogitou ir para uma igreja chamada Paraíso, lá na cidade de Paraíso. E ele estava desorientado para ir para lá e querendo, e pediu para o bispo, e pediu. E aí o bispo me tirou de Araguatinga e falou, você vai lá para Paraíso. Ele ficou louco. Ele ficou doido. Aí me ligou, porque você tem que fazer assim, porque... Sim senhor, bispo, sim senhor. Sim senhor. Quando Deus dá, Deus cuida. Fica em paz. E essa é a vida, igreja. Às vezes pessoas vão querer estar perto da gente enquanto nós somos do tamanho deles ou menor do que eles. Quem está me entendendo? Porque o dia que crescermos acima deles, eles vão falar que você está metido, chateado, vão falar que você está cheio de graça. Então a melhor coisa a se fazer é eu e você se lançar por inteiro naquilo que Deus colocou no teu coração. Fecha os olhos, toda a igreja, por favor. Traga no teu coração o teu maior sonho. O teu maior sonho que você tem. Põe no teu coração e agora. De olhos fechados, não precisa falar nada para ninguém. Foi Deus que te deu, é Ele que vai dar conta disso. Só pensa. Pensa nisso. Teu maior sonho. O que eu preciso fazer, pastor, para isso acontecer? O que eu preciso fazer? Abre os olhos. Vira as páginas aí, capítulo 39. Quem sabe um pouco da história de José? Sabe? Depois que ele contou o sonho,
Ele foi jogado dentro de uma cisterna, de um buraco. E foi vendido para os próprios primos como escravo. E teve que trabalhar e viver como escravo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem trouxe o teu sonho à memória aqui? Trouxe? Em todo episódio difícil que José passou, da boca dele não teve nenhuma reclamação, nem murmuração. Eu estava falando isso com o Anderson ali fora, agora mesmo, antes de começar o culto. Eu estava falando com ele: Anderson, a nossa vida é reclamar, é questionar, a gente briga, a gente xinga, a gente fica chateado, a gente faz birra, a gente fica deprimido com Deus. A gente chega a pensar: por que, Deus? Por que aconteceu isso comigo, Deus? Por quê? Por que é comigo? Por quê? Mas eu estou tentando fazer vocês entender aqui uma coisa que vai fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, igreja. Esse homem foi lançado como escravo em um determinado lugar. E esse homem não viu motivo para reclamar, porque ele sabia o que Deus tinha falado para ele. Quem tem projetos e sonhos? Todos nós. E você sabe o que Deus já colocou dentro do teu coração. Não se distraia com outras coisas. Nós estamos se distraindo com os probleminhas que acontecem. Nós estamos nos distraindo com as dificuldades pequenas que nos submetem. Nós estamos nos distraindo com coisas que cruzam o nosso caminho. Para quê? Qual é a missão do diabo? Roubar, matar e destruir. E às vezes coisas difíceis acontecem, e eu e você ficamos desorientados, e até mesmo esquecemos do projeto que Deus tem na nossa vida. O sonho que Ele tem dentro de nós, esse sonho é de Deus. Põe a mão no teu peito, põe a mão no teu coração e fala assim: ó, o sonho que eu tenho é de Deus. Realizando ele, a glória é de Deus. Não é nosso. Só que estamos esquecendo da vontade de Deus. Estamos esquecendo do que Deus quer fazer na nossa vida. Isso é comigo, igreja. Isso é comigo. Às vezes eu olho, oh meu Deus, mas... rapaz, o povo estava aí domingo passado, agora esse domingo já faltou. Parece que quando tira para faltar, falta metade de uma vez só. Pô, Senhor, é só comigo que acontece isso? Isso é com todos nós. Isso acontece com qualquer tipo de homem. Você está bem no trabalho, quando vê começa problema. Oh meu Deus, está doido, eu estava bem essa semana. E aí nos perdemos nessas pequenas coisas e esquecemos do principal. Qual é o principal? A vontade de Deus que vai se cumprir. Acompanha comigo, versículo 7 do capítulo 39. Depois de ser escravo, foi abençoado. Aí diz assim: aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Eu vou voltar lá no Salomão de novo. Qual foi a recomendação para mim, para você domingo? Mantenha as tuas vestes limpas e o óleo sobre a tua cabeça. O diabo tentou desanimar colocando ele como escravo. Não deu. Cresceu, se destacou. Não murmurou, não blasfemou, não profanou o nome de Deus. A bênção chegou. O diabo aparece através dessa mulher e diga para ele: deita comigo. José era um jovem, gente. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, tinha 17 anos de idade. José era um jovem que nunca tinha namorado, nunca tinha coabitado com mulher alguma. Então o diabo tentou sujar as roupas dele. Quem está entendendo? Porque impediu o que Deus queria fazer e não podia. Invalidar a palavra de Deus na vida de José não tinha como. Então José olhou e disse: não, eu não posso fazer isso com o meu senhor, homem que me honrou, e muito menos pecar contra Deus. Ele manteve as suas roupas limpas. Ele fez o que é certo diante de Potifar, não tocou na mulher de Potifar, e manteve o óleo sobre a sua cabeça, não pecou contra Deus. Eu e você vamos ter muitos obstáculos pela vida, igreja, muitos. Até chegar no sonho que Deus preparou para cada um de nós. E essas lutas vão surgir. O diabo vai tentar de um jeito, vai tentar do outro. Não conseguindo de um jeito, ele vai levantar pessoas para te seduzir, para te tentar de outro. Não conseguindo daquele, ele vai criar situações para sujar as tuas vestes de alguma forma. Seja blasfemando, julgando alguém, apontando, dando falso testemunho. Ele vai tentar de tantas e várias formas sujar as nossas vestes. Porque eu quero que você entenda, a palavra de Deus não se torna inválida. Quem está entendendo? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então Satanás e suas ferramentas, estratégias, ele vai tentar sempre criar uma situação para eu e você desapontarmos a Deus, vamos dizer assim, entristecermos ao Senhor. E continua, vamos lá. E aí ele diz: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos. Quantos dias ela falava com ele? Todo dia. Imagina, todo dia o cão no pé do ouvido. Suja a tua roupa. Suja a tua roupa. O que que tem? Você é jovem. Suja a tua roupa. Ninguém vai ficar sabendo. O que que tem? É o mundo hoje. O que que tem? Não tem nada a ver. Todo mundo faz. Eu tive uma reunião um dia com o prefeito, numa cidade chamada Cabo Verde, Minas. E nessa reunião, fiz uma oração, juntava os pastores da cidade. Aí fiz uma oração lá, aí acabou, ele me chamou. Ô pastor, vou fazer uma comida lá em casa, você vai? Eu falei: vou, ué. Qual o problema? Isso eu gosto de beber o quê? Eu falei: se quiser uma coca assim, bem, pode trazer. Não, eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando? Pensei, não. Não, porque eu conheço outros pastores que vai lá em casa, não tem problema não conto para ninguém não. Falei: prefeito, vamos marcar outro dia aí, depois eu falo com o senhor uma hora aí. O mundo é assim, igreja.
Não tem nada a ver, todo mundo faz. Quem está me entendendo? O que tem? Talvez na hora não vai te dar problema nenhum. Mas aquilo que Deus quer fazer na tua vida lá na frente não fará mais. Em você. Vai passar para outro, mas em você não se faz. Entenda, meus irmãos, por favor. Mantenha as tuas vestes limpas. Sejam incorruptíveis, como a Bíblia nos ensina. Todos nós erramos, igreja, falhamos, pecamos. Todos nós. Mas precisamos entender que tem falhas nossas, é natural, carnal, é do homem, aos olhos de Deus é compreensível. Mas tem coisa que Satanás sugere. Quem estava aqui na pregação que Davi ouviu a voz do diabo? Você estava aqui aquele dia, no domingo de manhã? Quando Davi deu a voz para Satanás? Quem estava aqui? Você lembra? Que Satanás falou assim, conta o povo. Aí ele foi lá e contou. O problema não é errar e pecar. O problema é quando o diabo nos sugere isso. Aí Deus empena. Aí Deus fica doido. Então eu e você precisamos tomar bastante cuidado. Porque tem algo para acontecer na tua, na minha vida. Você sabe o que vai acontecer. Você tem esse sonho dentro de você. Às vezes você sozinho lembra dele e você flutua. Você faz tantos planos com esse grande sonho que Deus te deu. Você sabe. Você sabe o que eu estou falando. Só que temos que tomar cuidado. Porque o inimigo vai sugerir milhares de coisas para sujar as nossas vestes. Milhares. O inimigo vai sugerir que eu e você façamos coisas que ninguém vai saber. Mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando quem o adore de verdade. Ele está de olho. Vamos pular mais um pouco? Capítulo 41. Eu estou resumindo aqui, senão demora muito, meus irmãos. E aí a mulher, Satanás e a mulher não conseguindo, acusou. José foi para a cadeia. Aí tem um episódio muito engraçado. José revela o sonho de um padeiro lá dentro e pede uma coisa para o padeiro: ei, lembra de mim. Não foi assim? Oh, lembra de mim. José queria sair pela janela. Ele tá querendo sair fora de lá já. Só que para o povo de Deus ninguém precisa pular a janela, nós vamos sair pela porta. Ele vai abrir porta para nós. E o padeiro esqueceu dele. O faraó doido lá querendo que alguém falasse que era o sonho. E ninguém lembrava. Aí no final de tudo, lembrou do José. Eu queria tanto que vocês entendessem isso, igreja. Deus está provando nós, igreja. Deus está provando o seu povo. Ele me prova todo dia. Todo dia. Ele vai te provar muitas vezes também. Ele não vai impedir Satanás de te oferecer coisas. Ele não vai impedir Satanás de te propor um caminho errado para você caminhar por ele. Deus não vai impedir Satanás de tentar você. Na verdade, ele só quer saber quem você é, se ele pode confiar em você os planos dele. Só isso. Eu e você, Deus quer que façamos parte dos planos dele, igreja.
Só que está muito difícil nesses tempos hoje a gente entender isso. Por que a gente? Porque eu sou carne como vocês, eu também entristeço, choro, fico bravo. Está muito difícil a gente entender que no meio do caos, Deus quer que eu e você sejamos exemplos para o mundo inteiro ver que o meu povo me ama, me serve e não vão se render a Satanás. Então eu queria tanto que você entendesse, não suje as tuas vestes. Quem está me entendendo? Não suje as tuas vestes. Não precisa ir pelo caminho errado. Não precisa ir pela contramão. Não precisa fazer como todo mundo está fazendo. Você já tem o sonho que Deus te deu. Você tem o Deus que realiza sonho. Agora você só precisa suportar e se preparar, como eu ensinei vocês domingo. Nós vamos nos apresentar ao Espírito Santo e pedir para Ele: me prepara, porque eu quero tomar posse da bênção na minha vida. E essa bênção eu quero tomar posse da maneira correta. Eu não quero negar a Deus, eu não quero virar as costas para Deus. Eu não quero pegar essa bênção, sair como um menino emocionado e virar as costas para Deus. Porque os homens, ou uma parte deles, estão vivendo como meninos emocionados. Trocam o certo por coisas duvidosas. E aí, quando o certo dá ruim, aliás, quando o duvidoso dá ruim, eles querem voltar para o certo, mas o certo já fechou a porta. Acompanha comigo, versículo 37. Capítulo 41, versículo 37, ó. Aí José vai até Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. José revelou o sonho. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o que, gente? O óleo na cabeça. O que Salomão falou? Mantenha as suas vestes limpas e o óleo sobre a tua cabeça. Valeu a pena manter o óleo na cabeça? Valeu a pena manter as vestes limpas? Por quê? Porque o propósito de Deus era: todo mundo vai saber que eu existo. Qual foi a palavra de Faraó? Chama todos os oficiais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha para esse homem, existe alguém como ele? Ele tem o Espírito de Deus. Mas quantas vezes o diabo tentou tirar o óleo da cabeça dele? Por que o diabo tentou tirar o óleo da cabeça dele? Para esse momento nunca chegar. Para quando alguém olhasse para ele e falar: não, isso aí é só mais um que veio aqui tentar desvendar o sonho. Não, esse aí é mais um aí, vamos ver se vai dar certo. Não, quando José abriu a boca, eles ficaram espantados. Quando José aconselhou: ó, você vai colocar pessoas capazes e ó, tudo na terra, aqui no Egito, você vai separar a quinta parte, vai guardar, vai estocar, porque vai ter 7 anos de muita fartura. Então estoca tudo, mas vai ter 7 anos de muita escassez, e aí você distribui. O faraó ficou doido. Mas quem era José? Qual faculdade ele fez mesmo? A faculdade de lavar roupa todo dia e manter o óleo sobre a cabeça todo dia. A faculdade que se chama temor a Deus, respeito à palavra de Deus. Pode acontecer o que for, eu não vou sujar as minhas roupas. Por favor, meus irmãos, em nome de Jesus, toma conta da sua vida da maneira correta, amém?
Quem está me entendendo? Cuida da tua vida espiritual com Deus. Você que está em casa me assistindo. Não é todo dia que nós vamos ter esses ensinamentos aqui na terra, igreja. Não é todo dia que alguém vai parar para falar para você o quanto você precisa andar certo. Não é todo dia que alguém vai gemer só para poder abrir a boca e entregar o alimento que Deus está mandando para vocês. Não é todo dia. Eu não sou ninguém. Mas eu queria que vocês passassem pelo menos um dia o que eu passo. Um dia. Um dia. As perturbações, coisas que é fácil de se resolver, para mim dá tudo errado. É difícil. Acordos que tratamos e são destratados, pessoas que confiamos e somos traídos. Todo dia. Todo santo dia. Todo dia. Todo dia eu tenho motivo para chorar. Todo dia. Eu estou falando sério para vocês. Todo dia. Porque eu decidi ensinar vocês. Eu decidi tentar mostrar o caminho para o povo de Deus. Não estou preocupado com o seu dinheiro. Isso para mim não importa. Para mim isso não muda nada. Não muda nada. Eu estou preocupado como os teus sonhos vão se realizar. Como você tem que proceder para a tua vida mudar. Eu sento ali e eu falo horas, madrugadas. Ultimamente eu falo com a minha esposa, eu não estou conseguindo dormir. De preocupação. Porque eu estou vendo como é que o mundo está. Eu estou vendo pessoas que é de Deus se perder em meio às próprias bênçãos que Deus está dando para eles. Trocando o certo pelo duvidoso. Eu estou vendo pessoas que há muitos anos estão dentro de uma igreja e até hoje não se converteram. E isso é preocupante para quem quer salvar. Quem está entendendo? Quem não liga para a salvação, meu irmão, que se dane, eu não estou nem aí para ninguém. Mas quem se preocupa com o futuro das pessoas, quem ama as pessoas, quem quer o bem do seu próximo, quem sabe para que foi chamado, se preocupa. E hoje fica esse ensinamento para vocês. Amém, meus irmãos? Não deixa as tuas vestes sujar, meus irmãos. Pastor Anderson, que vai começar já já. Obreiros, missionárias. Não deixa as suas vestes sujar por nada. O que Deus tem preparado para vocês é muito maior do que vocês estão vendo agora. Muito maior. O diabo vai nos oferecer coisas, mas é só no momento, é só na hora, é só no dia. Mas o que Deus tem preparado para nós, quem foi José? Quem foi José? José foi o faraó sobre a terra. Ninguém mandava mais do que José. Faraó se tornou um coitado. Faraó não tinha voz mais. Quem mandava era José. Por quê? Porque ele manteve as roupas limpas e o óleo sobre a presença de Deus. Em modo algum ele trocou a presença de Deus por nada, nem por mulher, nem no sofrimento, nem quando estava na casa de Potifar, nem quando esqueceram de falar dele, quando ele ajudou alguém. Ele não trocou a presença de Deus por nada. Por nada. Deus amado e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, é um privilégio podermos entender que não precisamos fazer o que todo mundo está fazendo. Só precisamos fazer a nossa parte com o Senhor. Então desde